Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Que hoje, na nossa videoaula de hoje, nós iremos estudar o povo hebreu, os hebreus, que no nosso livro didático vai estar da página 76 até a página 79. Aí vocês estão vendo a imagem de Moisés, não é? Uma referência quando Moisés abre o Mar Vermelho, né, e dá passagem ao povo hebreu. Moisés foi ele que recebeu das mãos de Deus os 10 mandamentos, que são códigos de lei que surgiram por volta de 1300 a.C., durante o período da história hebraica, conhecido como Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. Em suma, os mandamentos estabeleciam regras de conduta no âmbito familiar, a obrigação dos filhos em relação aos pais, proibição do adultério, não matar, não roubar, e religioso, compromisso com Deus. Aí vocês estão vendo a figura de Moisés conduzindo o povo hebreu de volta à terra prometida, a Canaã. A terra prometida, na passagem bíblica da questão de Moisés, não é? Enviado por Deus, o milagre de abrir o Mar Vermelho para que o povo hebreu pudesse passar, saindo do Egito, da fuga do Egito, do cativeiro do Egito. Agora vamos para os nossos slides. Nós estamos vendo aí que os hebreus, a localização aí vocês estão vendo Canaã, terra dos hititas. Então, por volta de 1800 a.C., Canaã, território entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Síria, foi ocupado pelos hebreus. Um povo de origem semita, eles se dedicavam à criação de carneiros e cabritos e deslocavam-se constantemente em busca de pastagem para os seus rebanhos. Eles não tinham uma moradia fixa. Aí vocês estão observando o mar Mediterrâneo, Canaã, que era a região onde estava localizado o povo hebreu. Aí nós vamos ver aqui. Os hebreus adoravam um Deus único e universal, criador de todas as coisas, Javé. Os hebreus eram monoteístas. E que daí vai dar vai ser a partir, né, que vai dar vai surgir o cristianismo. Então aí no nosso livro didático, a religião dos hebreus, reforçando. Os hebreus eram monoteístas, acreditavam em um só Deus, isto é, acreditavam na existência somente de uma divindade, um Deus, Javé. De acordo com a tradição hebraica, eles fazem uma aliança com os hebreus, na qual prometeu Deus, né, fez uma aliança com os hebreus, na qual prometeu dar-lhes o território de Canaã, a terra prometida, em troca de obediência. Por isso, entre os hebreus, Canaã ficou conhecida como terra prometida. As crenças também, muitas histórias do povo hebreu, estão registradas na Tora. O que é Tora? Um conjunto de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, um conjunto de cerca de 70 livros de diversos gêneros, escritos em momentos diferentes, em regiões diversas, organizados e compilados no século IV. A Tora, também conhecida como Pentateuco, é composto de ensinamentos religiosos, mandamentos e leis. É uma das principais referências para o estudo da história do povo hebreu, que vocês podem ler aí no nosso livro didático, na página 76. Vamos ver aí. A principal fonte para o estudo da história do povo hebreu é a primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento, chamado pelos judeus de Tora, composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que vocês estão vendo também a imagem que faz jus aí da escrita hebraica. Os textos da Tora e vários outros textos dos hebreus foram escritos em hebraico. O alfabeto hebraico
continha cerca de 20 consoantes e não tinha vogais. Com o passar dos séculos, os hebreus começaram a usar também outros idiomas para falar e escrever, como aramaico e grego, em vários dialetos árabes. Aí o templo de Jerusalém, mandado edificar pelo rei Salomão no século X a.C., era o local sagrado dos hebreus, que vocês estão vendo aí a ruína, que vocês podem estar lendo no nosso livro didático na página 77. A monarquia e os reis hebreus. As lutas para dominar Canaã, a terra prometida, fizeram com que as tribos hebraicas gradualmente se unissem e se organizassem politicamente. Por fim, cerca de 10 antes de Cristo, os hebreus fundaram o reino de Israel e escolheram um rei para governá-los. De acordo com a Tora, o primeiro rei hebreu, chamado Saul, sofreu várias derrotas militares e acabou morrendo durante uma batalha. Seu sucessor foi Davi, jovem comandante que já havia vencido diversos combates quando subiu ao trono. Durante seu governo, que durou 40 anos, Davi derrotou os filisteus, conquistando a maior parte de Canaã e escolheu Jerusalém para ser a capital do reino de Israel. O sucessor de Davi foi seu filho Salomão. De acordo com a tradição hebraica, Salomão foi um governante sábio e esclarecido. Durante seu governo, o reino de Israel atravessou um período de esplendor e prosperidade, pois ele aumentou os domínios do reino, estimulou o comércio e realizou várias obras em Jerusalém. A mais conhecida desta obra foi o Templo de Jerusalém, também chamado de Templo de Salomão, que vocês podem estar lendo no livro didático, página 77. O Templo de Salomão. O Templo de Salomão envolvia um complexo de santuários, pátios, residências reais e palácios cerimoniais. Ele era um local de culto e representava a religião monoteísta, seguida pelos hebreus. No século VI a.C., o templo foi destruído pelos babilônios e reconstituído algumas décadas depois, constituindo o chamado Segundo Templo. No século I, o templo foi destruído novamente, desta vez pelos romanos, durante o ataque a Jerusalém. De acordo com a tradição hebraica, uma parte desse templo não foi destruída. Essa parte, chamada de Muro das Lamentações, é atualmente considerado um local sagrado de adoração e orações, que as pessoas vão lá orar e fazer suas adorações, que vocês podem estar vendo também no livro didático, na página 77, a linha do tempo dos principais períodos da história dos hebreus. Aí nós temos aspectos gerais. A localização geográfica atual, Israel ou Palestina. Principais atividades econômicas, agricultura, cultivam, produzem trigo, cevada, vinha, oliveira e figueira. Pecuária, com a criação de bois e ovelhas, e apicultura. Fonte de estudo, a Bíblia, o Antigo Testamento. Aqui nós vamos para a nossa atividade. Aí nós temos aí, a sociedade hebraica era patriarcal. Explique essa frase, que vocês vão, que é uma sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal é aquela que tem como chefe de família o homem. O homem é detentor de todos os poderes dentro da família e ele é considerado chefe. E os outros membros da família devem a obediência a ele. Uma sociedade patriarcal tem como a figura do homem como chefe de família, responsável por todas as questões familiares e também pela sobrevivência da família. Aí 2. O povo hebreu se dedicava a qual atividade? Aí nós vimos que o povo hebreu, nessa época, eles se dedicavam à agricultura e à pecuária. Outros, no entanto, viviam e trabalhavam em cidades. Que vocês observem aí no nosso livro didático, nas páginas 78 e 79, que tenhamos aí. Tem a imagem, tem assim, observe a ilustração a seguir, que representa como era organizada uma cidade hebraica na época do rei Salomão.
Aí nós temos nas olarias, eram fabricados vasos de cerâmica utilizados para transportar água e para armazenar cereais. 2, que vocês vão procurar o número aí no livro. As mulheres podiam tecer fios de lã, além de exercer as atividades domésticas. 3, o templo era o local em que praticavam rituais religiosos. 4, o transporte de mercadorias era feito nos lombos dos camelos. Além disso, os habitantes da aldeia também transportavam os alimentos ou água até sua habitação quando necessário. 5. Na aldeia era comum o cultivo de azeitonas, além de cereais, vindeiras e figueiras. 6. As fontes de água eram essenciais para os hebreus, pois em suas margens cultivavam alguns dos alimentos, além de obterem o peixe. 7. Os alimentos essenciais na alimentação dos hebreus eram o peixe, obtido pelos próprios habitantes da aldeia por meio da pesca. Aqui vocês observem o que eu falei, aí na página 79. Aí tem aí o patriarcado. Patriarcado, a sociedade hebraica era organizada em comunidades chamadas de tribo. Cada uma dessas era governada por um patriarca. Essa forma de organização social é conhecida como patriarcado. Os patriarcas hebreus mais conhecidos são Abraão, Isaque e Jacó. O patriarcado Jacó passou a ser chamado de Israel, e por esse motivo que os hebreus também são chamados como israelitas. E reforçando aí a nossa atividade, a sociedade hebraica era patriarcal. Explica essa frase. Sim, porque era uma sociedade na qual as famílias eram chefiadas pelo homem. O homem, a figura do homem, patriarca, do pai. E que o homem também era responsável pelo sustento da sua família. Todas as decisões tomadas dentro da família cabia ao homem decidir. Em uma sociedade patriarcal, a mulher é submissa ao homem. Aí o povo hebreu se dedicava a qual atividade? Eu já disse que eles se dedicavam à agricultura e à pecuária. Que vocês estão vendo aí a pastagem das ovelhas. Então, turma, nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E façam a atividade. E vão no livro também fazer a leitura da página 76 até a página 79. Que o povo hebreu foi o primeiro povo a praticar o quê? O monoteísmo, a crença em um só Deus, Javé. Que aí surge o quê? O cristianismo. Daí vai surgir, que a questão de acreditar, praticar o monoteísmo, e tem a figura marcante de Moisés, que vocês podem também pesquisar, certo? Então a nossa videoaula fica por aqui, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, turma!